Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo aqui de futuro com a Lídia Zwin. Lídia, vamos agora para um terreno de ficção, assim, né? É muito engraçado que assim, né? Você assiste Black Mirror, você assiste alguns projetos de futuro e você vê como as coisas às vezes elas teoricamente são factíveis e outras a gente vê que parece uma loucura. Eu queria ver se isso aqui você acredita que seja real ou uma loucura. Quer dizer, no filme Blade Runner, né, acho que o último Blade Runner aparece o protagonista ele se apaixona por um avatar em realidade virtual, né? Você acredita que isso é possível no futuro? Não só acredito no futuro, como já acontece no presente. No Japão teve um cara que casou com a Hatsune Miku, que é uma personagem, e aí ele... Enfim, isso já aconteceu já no começo da década passada, que um cara casou com um personagem de um videogame de Nintendo DS, e agora, mais recentemente, esse cara casou com a Hatsune Miku, e ele tem um dispositivo que foi criado lá no Japão, que chama Gatebox, que é basicamente uma assistente virtual, tipo uma Alexa, mas ela tem a imagem holográfica dentro de um aquário, assim. E aí ele tem todos esses bens de consumo, digamos assim, né? Boneca, tem esse pelúcia, tem jogos com essa Hatsune Miku, tem essa assistente digital e tal. Então, sim, já existem pessoas se casando e tendo relacionamento. E tem, inclusive, essa cultura que eles chamam de waifu, né? Que seria a versão japonesada, digamos assim, a versão nipônica de wife, que é esposa em inglês, né? Então, é parte da própria indústria da cultura pop japonesa criar essas personagens femininas que são waifus, que são designadas e desenhadas, projetadas para serem esposas, namoradas, companheiras das pessoas. E geralmente o público masculino é quem mais vai nessa pira. Então, já que não encontra alma gêmea, cria, né? Alma gêmea. Exatamente. Inclusive, tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Real Dolls, que ele era um cara, um escultor. Ele era um artista que fazia esculturas de seres humanos, assim, muito realista. E aí parece que um amigo dele perguntou, putz, você não faz isso para um fim erótico, assim? Daí ele, não, mas poderia. E aí ele fundou a Real Doll, que é uma empresa de bonecos eróticos, né? E aí depois ele começou a implementar também inteligência artificial nesses bonecos, né? E o primeiro projeto foi a Harmony, que é uma boneca erótica com inteligência artificial que você pode usar num aplicativo para tablet, para celular. Você pode customizar a voz dela, o sotaque dela, a personalidade, você pode mudar o rosto dela que sai, você pode mudar o cabelo, então você vai encontrar a sua alma gêmea perfeita, customizada. Se você enjoar dela hoje, você pode trocar ela para outra personalidade amanhã, sabe? Não me pergunta o que eu acho, mas tudo bem. Vamos lá, Lídia, vamos pro assunto que você domina, que é morte, né? Você adora, né, esse assunto? Sou meio mórbida. E tem uma pergunta muito louca, cara. Imagina o seguinte, assim, você acredita, assim, vamos lá, né? Um artista, uma personalidade morreu, né? Aconteceu alguma coisa, morreu. Você acredita que pode ser criado novas obras inéditas de artistas ou pensadores falecidos em cima do seu legado histórico com inteligência artificial? Sim, como já aconteceu também, né? Acho que o Sabotage fizeram aqui um projeto entre o Spotify e uma outra empresa que agora eu não lembro, que eles criaram uma música usando redes neurais, inclusive a música chama Neural, né? E aí eles criaram essa letra a partir de uma combinação, né? De um reconhecimento de padrões das letras dele, e aí outros artistas vivos, né, cantaram essa música criada. Mas isso também... A gente vê, por exemplo, o Vocaloid, né, que é um software que usa samples, né, amostras de voz humanas para você realmente criar qual música você quiser. Isso também é um negócio muito usado no Japão e chegou já no Ocidente, né? Então é super possível, super. Inclusive tem artistas que já estão até escaneando o próprio corpo, não só, né, deixar esse legado, mas escaneando o corpo e se transformando em imagem para continuar participando de filmes e peças audiovisuais mesmo depois da morte. Isso foi divulgado muito quando aquela atriz que fazia a Leia no Star Wars morreu, né? Porque eles começaram a inserir essas personagens através de, na verdade, modelos humanos, né? Atores humanos, e daí sobrepunha, né, com computação gráfica o rosto da pessoa. Mas cada vez mais está sendo feito nesse sentido de escanear o corpo inteiro, como é naquele filme O Congresso Futurista, com a Robin Wright, que é exatamente sobre isso. Ela vende a imagem dela para que a indústria de Hollywood, no caso, né, lá ficcionalizada, possa fazer o que ela quiser com a imagem dela. Então, já tá rolando. É muito bom. Mais uma de morte aqui. Na verdade, a gente teve aqui um dos primeiros entrevistados nossos, né, no Future Hacker, foi o Albert de Grey. Você conhece ele, né? Ou não? Sim, super.
quando ele fala de longevidade, imortalidade, etc. Você tem um tabu muito forte para falar sobre esse tema, assim, ou já é um tema que já é discutido nas rodas, né, de médicos, da parte da ciência? Não, super, já é assim, discutido, inclusive já fiz trabalhos, né, palestras e pesquisas para empresas do setor de medicina e de saúde, né, enfim, no final das contas, o que é interessante que o Albert de Grey e outros parceiros dele falam é que eles veem que, na verdade, a morte é como se fosse uma doença, na verdade, o envelhecimento é uma doença, né, e que a gente precisa curar, é como se fosse uma pandemia, que todo mundo vai acabar sendo contaminado e morto por causa disso, que é a morte inevitável, pelo menos por enquanto, para eles, né? Então, eu acho interessante no sentido de que a própria Bioviva, né, da Elizabeth Parrish, ela começou assim, né? Ela conta a história de que ela teve um filho que tinha diabetes infantil, se eu não me engano, e aí ela nem era da área de biotecnologia nem nada, mas ela começou a pesquisar muito, ler muito, participar de congressos, inclusive do Albert de Grey, conheceu ele, acho que fez uma parceria com ele lá na Sense Research, e desenvolveu a Bioviva como sendo uma empresa de biotecnologia que estende a vida, né, que tem esse foco na longevidade, porque o que ela viu mais do que criar uma cura ou um tratamento para o meu filho, na verdade, no final das contas, a maior cura que precisa ser criada é do envelhecimento e acabar com a morte. Talvez a gente não chegue a conquistar a imortalidade, porque tudo no universo morre, inevitavelmente, até os planetas e as estrelas morrem em algum momento, se transformam em outra coisa, no caso, né? Porque a energia não se perde, só se transforma. Eu acho que o ponto mais interessante dessas pesquisas de longevidade é curar doenças que hoje a gente não tem cura e que, como consequência, estende o prazo da vida, né? Mas não sei se imortalidade é uma coisa conquistável e se é desejável. Muitas vezes, quando eu falo sobre isso, as pessoas não, eu quero morrer. Não quero isso, né? Até saiu uma campanha recentemente para incentivar o voto nos Estados Unidos, que eles reviveram, entre aspas, um adolescente que morreu, acho que num tiroteio, alguma coisa assim, com inteligência artificial, né? Com deepfake, né? Usando, assim, a imagem dele para falar. E aí umas pessoas falando, nossa, eu não quero que façam isso comigo, deixa eu morrer, não sei o que lá, mas eu não sei, eu acho que na hora da morte, assim, a gente não tem um código de como lidar com a morte. Na hora da morte mesmo, eu não sei se as pessoas teriam coragem de falar, não, só me deixa morrer, sabe? Mas não sei, aqui eu tô sendo polêmica também. Vamos lá, por polêmica, vamos mais uma aqui, né? Quer dizer, hoje eu não sei se você já viu, né? Com certeza deve ter falado das Smart Villages, que mistura tecnologia biomimética, inovação, nova forma de viver, assim, do ser humano, assim. Você acredita que no futuro, sei lá, de 20, 30 anos, as fronteiras geopolíticas podem ser derrubadas ou recriadas? Ou você acha que isso ainda é uma coisa muito longe? Então, se a gente for pensar no ponto de vista da globalização, que é um projeto justamente de não ter essas separações, né, de não ter fronteiras. Só que hoje em dia está sendo discutido por alguns outros lados, né? Eu vi recentemente uma palestra do Boris Cyrulnik, que é um etólogo e neurologista, aliás, que ele falou justamente sobre isso. Antigamente existia a peste negra, por exemplo, mas ela ficou focada só na Europa, porque a gente não tinha tecnologia e ciência suficiente para conectar e transporte, né, setor de transporte assim tão avançado para conseguir viajar o mundo inteiro e espalhar a peste negra. O que aconteceu com o coronavírus foi que começou lá na China, mas se espalhou para o mundo inteiro, porque hoje em dia não existem muito essas fronteiras. Você pega um avião e no dia seguinte você chega do outro lado do mundo, né? Então, com cada vez mais desenvolvimento nos transportes, nas trocas também, exportação, importação entre países, inclusive estava se discutindo isso, será que faz sentido continuar produzindo na China alguns medicamentos e alguns produtos e não aqui no nosso país? Então está tendo essa retomada de concentrar as coisas no país. Então eu não sei, eu acho que o coronavírus foi uma coisa que pegou muito nas pessoas e que talvez possa atrasar ou impedir essa realização de acabar com as fronteiras. Eu acho que de certa forma isso já existe, a globalização permite isso ao mesmo tempo que a gente consegue, por exemplo, conversar uma mesma língua, digamos assim, o inglês se tornou essa língua franca e não o Esperanto, infelizmente, mas foi o que aconteceu. A gente faz essas trocas, a gente tem internet que possibilita com que a gente conecte com pessoas, né, se vocês conseguirem entrevistar o Albert de Grey, tipo, isso sem a internet talvez não fosse tão, ou sem o telefone não seria tão possível, mas ao mesmo tempo tem na área da política, das ciências sociais, tem essa retomada da identidade, né, da identidade nacional, que fala-se muito sobre as políticas de reconhecimento, decolonização, movimentos como o afrofuturismo, futurismos indígenas estão realmente pensando
Beleza, mas a gente não quer acabar com fronteiras, na verdade a gente quer se reconhecer como identidade, porque a gente, durante todos esses anos, a gente foi colonizado, e continua sendo colonizado pelo capitalismo, pela influência dos Estados Unidos e do norte global, como eles falam, né? Então eu acho que, do ponto de vista tecnológico e de projeto de negócio, essas Smart Villages e esse apagamento das fronteiras pode ser interessante, mas por outro lado também tem um resgate mais identitário da gente se reconhecer como latinos, como brasileiros, e não como cidadão do mundo, sabe? É uma ideia muito legal, mas também é uma ideia que reforça muito esse apagamento de quem a gente é. E a gente sabe que mesmo que a gente vá para um outro país e fale a língua daquele país, a gente vai sempre ser estrangeiro, a gente vai sempre ser imigrante. Enfim, eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu era bem positiva, achava isso super legal. E até saiu um filme de terror muito legal no Netflix agora, que chama His House, né, a casa dele, que são de imigrantes sudaneses, refugiados, que foram pra Inglaterra, e aí tem todo um negócio de terror, assim, pra falar como que é horrível a experiência do imigrante, do refugiado em outros países, né, e no final das contas, o que a gente vê é que muitas iniciativas da Europa e dos Estados Unidos pra ajudar países e comunidades em situação, né, marginalizada, assim, e de perigo, na verdade é pra tentar fazer com que os países deles, as regiões deles fiquem boas o suficientes para que não tenha imigrante lá depois. Então, enfim, são essas coisas que eu sou um pouco assim, não sei se é tão bom. E assim, é porque tem uma questão, né, que também que acho que anda nessa mesma toada, que é o futuro do trabalho, né? Então, assim, a gente vê hoje, não sei se você falar lá em Stanford, né, tem aqueles estudos, as Flash Organizations, né, aquelas empresas que são criadas na nuvem, etc, né? E transformando passivamente as pessoas como se fossem personal blockchains, né? Onde elas podem estar envolvidas em diversos projetos no mundo, né? Quer dizer, cada vez mais eu vejo esse nomadismo digital aí, né, se espalhando, né? Então, por isso que, de possibilidade de tecnologia, todo mundo poderia estar inserido, estar em comunicação com qualquer país do mundo, né? Quer dizer, dos 192 países aí. Exato. Porque se a gente parar pra pensar, a gente poderia estar trabalhando, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa Envisioning, que é uma empresa virtual, na verdade. Não é... Apesar de ter muito brasileiro, a gente trabalha com gente de todo mundo. Mas a gente sabe que existem essas bolhas, né? Tanto bolhas de conteúdos que se fala tanto do Facebook, quanto bolhas também de pessoas que são, né? Só trabalham com aquelas mesmas pessoas, no mesmo país, falam a mesma língua. Então, eu acho que o impedimento é menos tecnológico e mais humano, sabe? E acho que isso também... No começo da pandemia, muitas pessoas estão falando, porque o coronavírus está avançando desenvolvimento tecnológico que era 50 anos em 5 meses, sei lá, uns negócios assim, umas coisas meio exageradas assim. Porque no final das contas, as empresas não adotavam métodos, por exemplo, de trabalho remoto, porque estava bom, estava confortável. E agora que a gente é obrigado a fazer isso, então vamos fazer, né? Inclusive, acho que foi no Chile ou na Argentina que a empresa fornecedora, uma empresa operadora, né, provedora de internet, modernizou muito, assim, a rede de fornecimento deles, e que era um plano, assim, de 10 anos, e eles acabaram tendo que fazer durante essa pandemia, sabe? Então as pessoas pensam muito a longuíssimo prazo, coisas que, na verdade, já deveriam estar sendo feitas, e enfim, mas tem esse fator, não é financeiramente interessante para mim, eu posso ir atrasando, ainda funciona ser só local aqui, não preciso estar na internet, não preciso estar no iFood, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Com relação a trabalhar em qualquer lugar do mundo, eu acho isso incrível, assim, eu gostaria que fosse mais incentivado, mas, de novo, a gente tem a barreira da linguagem, quem não sabe falar inglês, ou, às vezes, a língua do país, que tá com aquela vaga que pode ser perfeita para você, mas se você não fala aquela língua, você pode ficar excluído. Como chegar nessas pessoas, como entrar nas comunidades certas, como se inserir e se representar como uma pessoa, né? Você sempre vai ser um imigrante no outro país, você vai sempre ser um amigo gringo. Eu tava conversando com um amigo meu que mora no Japão agora, e ele falou isso, ele fala japonês, ele trabalha num ministério lá do Japão, mas ele continua sendo um amigo gringo. Então, são coisas mais humanas do que tecnológicas mesmo, mas eu acho legal. Só acho que a gente tem que parar pra pensar, também do ponto de vista do Byung-Chul Han, que ele fala na Sociedade do Cansaço, né, o quanto que, na verdade, a gente tá vendo possibilidades de avanço, e com isso tendo um efeito reverso de, na verdade, a gente está se esgotando, né? Ele fala do multitasking, por exemplo, ou a gente pode até estender para gig economy, né? Que é essa ideia de, eu posso ser um empreendedor de mim mesmo, trabalhar de manhã com X, de tarde Y e à noite Z, e que horas que eu vou descansar, que horas que eu vou ter o meu ócio criativo, que horas que eu vou ser pessoa física, né, e não pessoa empregatícia, digamos assim. Então, tem que pensar nesse sentido também. É engraçado, assim, eu sou um profissional, quer dizer, eu sou um pouco isso, né? Eu tô envolvido em vários projetos ao mesmo tempo, né? Mas pra mim, ele não me estressa, ele me alimenta, é muito engraçado. Pra mim, eu não sinto uma fadiga
para mim é como se meu 100% fosse um pedacinho para cada projeto, e essas coisas se autoalimentam, né? É interessante, assim, eu sou um beta de mim mesmo, assim, esse conceito aí. Eu também sou muito assim, mas eu vejo que às vezes esgota, sabe? Porque no final das contas, o tempo que eu teria pra descansar, por exemplo, pra ver um filme, sei lá, ver uma besteirinha, assim, eu transformo em trabalho. Eu transformo em uma pauta pra minha coluna no UOL. Eu transporto em referência pra gente conversar aqui, sabe? Então, a gente nunca para de trabalhar. E o que ele fala justamente isso é que hoje em dia a gente se tornou um sujeito desempenho, sujeito performance. A gente sempre tem que estar trabalhando, performando, ser a melhor versão de si. A gente está sempre nesse beta. A gente nunca vai chegar no produto final, porque sempre pode melhorar. Só que se você sempre pode melhorar, você nunca vai ser o melhor. E se você faz isso, você só se esgota. Então, o que ele fala é que, em vez de a gente viver numa sociedade de proibição, como era na época que a psicanálise foi desenvolvida, que tinha lá comando e controle, que Foucault falava, hoje, na verdade, a gente tem uma sociedade em que a gente não precisa de comando e controle, a gente tem muito mais liberdade, mas nós mesmos somos os nossos próprios carrascos, a gente nunca está satisfeito com o que a gente é, com o que a gente tem, a gente sempre pode se dar mais, e por isso a gente se esgota em depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Então, eu entendo totalmente o que você está falando, eu também sou extremamente workaholic, assim, mas eu tenho revisto isso, principalmente durante a quarentena, porque tem momentos durante a quarentena que simplesmente não dá para produzir. Do ponto de vista da saúde mental, não dá mais. E eu fico me sentindo culpada porque eu tô parada sem fazer nada. Eu podia agora estar, sei lá, dormindo, mas a gente tá aqui produzindo, sabe? E por que eu não posso dormir? Por que eu não posso, sabe? E aí o Byung-Chul Han, ele fala que os momentos de ócio são os melhores momentos para criatividade. A gente não valoriza isso. Às vezes a ideia não vai surgir num sprint, num scrum ou qualquer metodologia ágil. Vai surgir quando você tá, sei lá, lavando a louça, tomando banho. Você foi dormir e pensou em alguma coisa, sabe? Então, é mais nesse sentido, da gente repensar essas metodologias ágeis e se elas realmente são inovadoras ou se elas só fazem meio que um choque na gente pra gente produzir, e na verdade a gente não tá produzindo nada de muito inovador. Concordo com você, concordo. Lídia, vamos chegar para a última pergunta aqui. Viaja para 2050, cara. Qual é a visão que você tem do mundo de 2050? Putz, essa é difícil. Não sei, eu gostaria muito que a gente tivesse mais avanços assim na biotecnologia, no sentido de conseguir estender a vida, portanto curar algumas condições que hoje a gente não consegue, medicamentos mais customizados e mais acessíveis às pessoas, cura das grandes doenças que a gente não tem hoje, tipo câncer, por exemplo. Gostaria muito que tivesse mais essa inserção, essa intersecção entre homem e máquina, no sentido de ciborguismo mesmo e biohacking. Gostaria muito de que as tecnologias imersivas estivessem mais desenvolvidas, né? Estivessem realmente bem mais imersivas e bem mais acessíveis em preço também, né? Porque não só o preço dos kits de realidade virtual são caros, como você precisa de um computador bom também para isso, né? Talvez com uma lente de contato de realidade aumentada, talvez com o implante do Elon Musk, não sei. Mas essa é uma área que eu amo e que eu gostaria muito que tivesse isso daí. E claro, vai ter mais problemas com isso, né? Mas, enfim, é outra história. E gostaria muito também que a inteligência artificial se desenvolvesse mais pra gente realmente ter entidades sintéticas e que a gente tivesse outras humanidades, digamos assim. O James Lovelock fala sobre isso, né? Ele fala sobre como a gente tá saindo do antropoceno pra entrar no novo assim, né? Que ele chama, que é quando tiver essas entidades de inteligência artificial e robótica que vão interagir com a gente, talvez em última instância até extinguir a raça humana, porque eles vão ser superiores a nós, mas que eles podem ajudar a gente a, por exemplo, resolver problemas como as questões climáticas, enfim, de sustentabilidade e ecologia, né? Que o James Lovelock, ele tem esse background de ecologia e tal. Então, sei lá, tem um monte de coisa que eu gostaria que acontecesse, mas é basicamente isso. Não, é muito bom, muito bom. E é bom porque muita coisa que você falou aqui, a gente tem vários futuristas que falaram aqui, né? O Carlos Nepomuceno acabou de falar sobre também que acredita nessa singularidade, que essa é uma nova espécie, exatamente que você está falando. Também a Rosa Alegria também, né? Super famosa futurista, falou também nessa parte de comportamento humano, né? Quer dizer, na verdade, a inovação cresce a progressão geométrica e toda essa discussão sobre a consciência e progressão aritmética. Ô, Lídia, foi um prazer super grande te ter aqui no Future Hacker. Quer dizer, você efetivamente é uma Future Hacker, né? Quer dizer, uma pessoa que a gente tem que estar olhando, mirando, que está trazendo o que está acontecendo melhor no futuro para cá. Então, você sinta-se à vontade aqui nas próximas oportunidades de fazer parte aqui e dar uma outra entrevista. A gente quer fazer uma gravação em inglês também para que isso circule para fora. Então, muito obrigado. De novo, sinta-se aqui em casa.
Obrigada, fico muito feliz. Eu falei de assuntos que eu adoro conversar, até viajei aqui na maionese, que também é uma coisa que eu adoro, então fico à disposição também, se alguém quiser conversar comigo, tô aí nas redes sociais, só tem eu com esse nome, uma senhora que mora em Milão, que não sou eu, então é fácil de me achar e tô aí pra conversar também. Espero também gravar em inglês pra gente amplificar essa discussão. Obrigada. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.